Era um dia de verão nos Alpes austríacos, onde o ar puro das montanhas parecia prometer alívio. Mas não para todos. Encontrei Catarina, uma jovem que carregava um peso invisível. Seus olhos contavam mais do que suas palavras hesitantes. Ela não sabia, mas sua história seria uma chave para abrir as portas do inconsciente. O senhor é médico? Sim, como é que você sabe? Você deixou escrita na lista de visitantes. Sou ruim da cabeça. E você sofre do que, então? Eu sinto falta de ar. Sinto falta de ar. Senta aqui, vamos. Agradecida. E na garganta, você sente alguma coisa? Sinto ela coçando, pressionada, como se eu tivesse com falta de ar. E na cabeça? A cabeça como se tivesse tendo alguém martelando nela. Os meus olhos, eles ficam pressionados, meus ouvidos ficam zunindo. Me dá falta de ar, eu não consigo. Perco total noção das coisas. E você teme algo? Tem medo de algo? Eu era muito corajosa, eu descia a montanha sozinha. Ia no porão sem medo algum, sem ter ninguém em casa. Agora eu fico em estado de alerta, eu não sei, eu tenho medo de morrer. Mas você pensa mais alguma coisa nisso? Conte-me mais. Eu tenho medo de aparece às vezes pra mim um rosto sombrio, tenebroso. Você sabe de quem... Digo, você sabe de quem que é esse rosto? Reconhece? Não, eu não lembro de quem é. Lembra quando foi sua primeira vez que teve um ataque? Você se recorda? Foi há 2 anos atrás, eu acho. A gente ainda morava na outra montanha, minha tia tinha abrigo lá. Mas tem 1 ano e meio, se eu não me engano, que mudamos pra cá, pra essa, e sempre volta a acontecer. Te dizer como é que eu acho que começou esses ataques. Há 2 anos, talvez você tenha ouvido ou visto algo que te incomodou muito. Alguma coisa assim. Sim! Meu Deus! Peguei o tio com a prima Francisca na cama. Eu tinha que contar pra minha tia. E aí... eles se separaram, A culpa é minha. Tá comigo. Respira. Conversa com ele. Não, tudo, você pode me contar. Eu tô aqui pra isso. A gente tá aqui conversando, você veio me buscar ajuda. Tenta lembrar o máximo que você conseguir. Por mais difícil que seja. Na época eu não contei a minha tia, tinha só 16 anos, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu sabia o que era aquilo. Toma um copo d'água pra você. Agradecida. Mas pense na situação. Que você tinha 16 anos, não entendia nada. E você lembra? Depois daquilo, trabalhei muito. Até domingo eu fiquei trabalhando muito. Era a época que a estalagem ficava cheia. Mas eu vomitava muito à noite. Eu fiquei vomitando uns 3 dias seguidos. Você vomitou 3 dias. Talvez porque você tenha sentido alguma repulsa na hora, uma repugnância, um desgosto, algo que te trouxe desconforto. Certamente. Lógico que eu senti repugnância. Repulsa de quê? Você não teria visto algo? Visto que tava escuro demais pra ver qualquer coisa. E além do mais, os dois estavam vestidos. O que eles iam estar fazendo naquele momento? Você não acha que possa ter sido a cabeça da Francisca que se estivesse vendo? Não, ela não era horrível. E além do mais, era a cabeça de um homem. Ah, sim.
Eu não vi o rosto com clareza, mas tava escuro no quarto. Por que eu deveria fazer uma cara tão pavorosa? Ele não tava assustado. Naquele momento, não. E o que mais aconteceu? Bem, depois disso, eu acho que os dois devem ter ouvido barulho e saíram logo após aquilo. Na época eu não contei de imediato pra minha tia, mas depois eu contei. E eles começaram a ter brigas constantes e se separaram. A gente foi morar com a minha tia em outra estalagem. E quando eu tinha 14 anos, eu acho, eu tava numa estalagem com meu tio, era inverno ainda. E ele estava bebendo com os amigos dele e eu fui dormir mais cedo pra cama, fui pra quarto mais cedo. Mais tarde, depois, eu tava sentindo algo no meu corpo e tava ele lá, se esgueirando sobre mim. Eu perguntei pra ele, o que você tá fazendo? Me deixe dormir. E ele respondeu pra mim, ai, para de ser boba. Isso aqui é tão bom que nem deixa a gente dormir. Aí eu fiquei em pé do lado da porta e eu fiquei esperando lá, ele dormir. Você sabia o que seu tio pretendia com isso? Não! Na época eu não sabia nada. Fui descobrir mais tarde. E você já teve que confrontar ele alguma outra vez? Além dessa? Sim. Em outra hospedaria, ele tava completamente bêbado. O que você sentiu durante esses ataques? Era falta de ar? Falta de ar, pressão no peito e dor nos meus olhos. Teve uma época que foi férias de família. Foi férias de família, mas estávamos todos juntos. E a gente dormiu no mesmo cômodo. Aí meu tio, a minha prima Francisca, ela se deitou e meu tio se deitou junto a ela. Aí Você não desconfiava de nada que acontecia ali? não desconfiei de nada. Ele deitou junto a ela e eu perguntei: o que você tá fazendo deitado aí? Eu entendo então o que você quis dizer. Olhando pra janela naquele dia, sem entender nada, você olhou pra ela e pensou: então o que ele tenta fazer, o que ele tentou fazer comigo. Por isso causa essa repulsa, essa angústia, essa falta de ar, esse ataque. Talvez naquele momento você correlacionou as coisas. Faz sentido. Mas agora você já é uma moça crescida, né? Sim, eu sou. Então me diz realmente o que aconteceu quando o corpo do seu tio tocou o seu naquele momento. Eu não sei. Pode repetir? Não. É complicado. Okay. Você consegue me dizer de onde veio o terror desses ataques? Me descrever como são? Vieram no meu tio. Depois daquela noite, ele ficou me culpando pelo que aconteceu com a minha tia e eu ficava com medo de se repetir tudo de novo, de ficar no mesmo cômodo que ele. E ele me culpava por tudo, por tudo. Quando ele vinha com aquela mão espalmada, ele ficava me perseguindo. Disse que se eu não tivesse aberto a boca, eles ainda estariam juntos. E você chegou a contar isso pra sua tia? Sim, depois de um tempo eu contei aquilo e ela disse pra deixar entre a gente. Porque se ele fizesse qualquer besteirinha, a gente apresentava essa história ao tribunal e aí a gente conseguia se proteger. E depois da gente ter conversado aqui, você se sente melhor descobrindo isso? A respeito dos seus ataques? Sim, tô. Eu me sinto mais aliviada. Eu diria então que Obrigado, doutor. por nada. You taught me the courage of starting
Alguma outra vez? Essa fala aí não. Tem. Eu não sei a fala. Que droga, velho. Agora eu esqueci qual. Pausa. Tava com meu pai, né? Pera aí. Peraí, repete, eu esqueci o que eu.